Pessoal, sejam bem-vindos ao novo projeto da Tecmobile. Esse é o episódio piloto do StarTech. Meu nome é William Portugal. Eu sou a Nicole Amorim. E hoje vamos falar aqui com um cara que deu a razão para estarmos aqui. Afinal, se não fosse ele, não existiria a Tecmobile e não existiria StarTech. Não existiria o Will, não existiria a Nicole. Ninguém. Esse é o Evandro Barros, nosso CEO, nosso fundador. Seja bem-vindo, Evandro. Valeu, muito obrigado pelo convite. Estou feliz de estar aqui com vocês. Bom, começando aqui nosso papo então, Evandro, queria que você falasse qual que é a diferença da Tech quando você começou lá atrás e como que ela é agora. Legal, vamos lá. Até acho que assim, né, antes de ir para a sua pergunta, ir para a resposta efetivamente, eu acho que tem um contexto aí da gente que é importante, né, para essa nossa conversa aqui. Qual é? A gente conversa muito lá dentro, né? Time de marketing é uma das áreas que eu mais amo, depois de vender, né? Acho que vender e marketing, eu tenho mais habilidade para venda, mas eu amo o marketing. É uma ciência incrível, né? Você aprender sobre o comportamento humano, o que motiva as pessoas. E eu assim, por característica, eu às vezes tenho algumas opiniões um pouco fortes lá, e o pessoal fala, pô, Evandro, mas isso não vai vender. Mas, cara, não importa de não vender, tem que falar a verdade pro cara. Porque depois ele vai notar se o discurso não verdadeiro, isso acaba com a nossa credibilidade. A gente cresceu ao longo desses quase 13 anos dessa maneira, falando a verdade, ainda que ela seja dura. E aí uma proposta que vocês me trouxeram que eu achei incrível cara, a gente tem isso muito, né, para dentro, da porta para dentro, a gente precisa colocar isso da porta para fora. Certo. Então, respondendo agora a sua pergunta, feito esse contexto, eu tenho duas formas de te responder. Conceitualmente, até que não mudou nada. Porque quando eu comecei lá atrás na cozinha do meu AP lá de 1,20 m por 1 metro, numa mesinha, né, de 1,20 m por 1 metro, eu era o Severino. Eu fazia tudo. Eu entregava, eu vendia, eu retirava. E eu sabia que tudo que eu estava prometendo para aquele cara, custasse o que custasse, eu ia entregar. Então, por que eu disse para você que conceitualmente continua mesmo? Porque a gente continua assim. Só que ao invés de 40, de um Evandro, hoje nós temos lá 40 Evandros, vamos dizer assim. Legal. Todo mundo tem esse drive. Cara, a gente faz coisas lá, né? Tem cara que eu tenho que às vezes falar, meu, vai embora, meu. Tá doido? Você tem aula? Porque a galera realmente quer entregar, quer fazer, quer cumprir tudo que foi prometido. Então, nesse aspecto, até que não mudou absolutamente nada. E é um desafio. Eu digo, né, sempre, o nosso grande desafio hoje é continuar crescendo, mantendo essa cultura, esse conceito lá dentro. E a outra forma de te responder, que não é conceitualmente, a gente se transformou. A gente começou lá atrás fazendo aluguel de tablets, né? Foco em empresas de evento, empresas de pesquisa. O mercado de pesquisa de mercado, a gente participou de toda a transformação dele. Saindo das pranchetas, o pessoal coletava informação no papel, tinha departamentos dentro de empresas de pesquisa de mercado de tabulação, de lançar informações num Excel, sei lá o quê, alguém processar aqueles dados e depois tirar os insights. A gente participou, o cara saiu disso e foi para um tablet que tinha um software que coletava esses dados, processava e em tempo real enviava lá para onde quer que o dono da informação, né, o cara que encomendava aquela informação, ele recebia ali em tempo real. A gente participou disso tudo. E com o tempo, outras necessidades foram aparecendo. Pega no momento da pandemia. A gente pega momentos assim como se fosse momentos, não vou falar momentos históricos, mas são momentos que marcam, né? Então, eu acabei de falar da transformação que sofreu o mercado de pesquisa de mercado. Na pandemia houve a expansão, né? A liberação e a expansão da telemedicina. Telemedicina antes da pandemia era quase um pecado falar. Não, imagina, que isso, cadê a humanização e tal. E na pandemia, ou era desse jeito, ou não tinha atendimento médico. Então, foi a forceps. E a gente também participou disso. Aí, evidentemente, as necessidades mudaram.
a gente precisou ampliar o nosso portfólio. Então, a outra resposta que eu posso te dar é, desde o nascimento da Tec, a gente ampliou muito o nosso portfólio de produtos e serviços também, né? Então, também com a pandemia, ou em razão dela, a questão do trabalho remoto se ampliou muito, né? Por uns bons anos, a única maneira de se trabalhar era de forma remota, e a gente também, falando em serviço, desenvolvemos, né? Na verdade, a gente só ampliou uma capacidade que a gente já tinha, porque antes a gente atendia muito evento e pesquisa de mercado que acontecia no Brasil todo. Certo. Durante a pandemia, a gente já sabia mandar aparelho para qualquer E os rincão eventos do Brasil. cessaram também, né? Os eventos pararam, mas essa habilidade de ser rápido e enviar os aparelhos para tudo quanto é lugar, ela já existia, a gente já havia desenvolvido esse expertise. A gente só ampliou. A gente saiu ali de, sei lá, 2.000 dispositivos para hoje, né, ultrapassando aí 16.000 equipamentos voando aí, né, rodando no Brasil todo. Legal. Então, acho que a resposta são essas duas vias. Tem uma outra resposta que eu quero puxar de ti. Você colocou ali que a Tec começou pequena, que a gente teve que ampliar em relação aos serviços que a gente oferece, mas a minha dúvida é a seguinte: é difícil a gente manter, durante esses 13 anos aí de crescimento, esses princípios que você colocou aí, né? Então, como é que está sendo bater de frente no mercado com concorrência? Porque vamos ser honestos, né? Os clientes chegam na Tec e falam assim, ó, preço mais baixo esse, Tec esse preço, eu quero, né? O que é que sai mais em conta? Como é que vocês trabalham um posicionamento voltado para isso? A gente está falando de valor, a gente vai ficar lutando por preço. Como é que a gente está batendo de frente com concorrência? Nesse crescimento todo, qual foi a dificuldade e como que você faz para manter esse posicionamento, mesmo com o mercado agora bem mais agressivo, nessa área de locação de equipamento? Todo mundo é sensível a preço, né? Mas tem algumas coisas que ou você tem ou você não tem. Então, vamos falar aí Vamos voltar para a pergunta, para a resposta anterior, que a gente usou o exemplo da empresa que tem o cara lá trabalhando remoto. Se você contrata um cara longe que vai trabalhar remoto, ou você entrega lá um computador para ele trabalhar, ou isso não vai rolar. Exato. Ele vai ficar recebendo lá o salário e não vai acontecer. Ninguém, em sã consciência, nenhuma empresa vai fazer isso, certo? Então, com relação a essa questão de preço, né, a gente sabe muito bem, qualquer pessoa que tem um nível básico aí de administração sabe. Toda empresa ela tem que se posicionar de uma única forma. Ou ela tem o melhor preço, ou ela tem o melhor produto ou serviço, ou ela tem o melhor atendimento. A gente, a Tec Mobile, ela se posiciona como uma empresa que entrega o melhor serviço, o melhor pacote de serviço no mercado. Então, nós temos a coragem de dizer para o cliente isso: olha, você tem que fazer uma escolha. Ou você vai buscar uma locadora onde você vai ser só mais um, ou você vai buscar uma locadora que vai resolver os seus problemas, que vai atender, que vai trocar rápido, que vai mandar o equipamento, que vai ser flexível, né, para entender ali a sua necessidade e entregar uma solução que você precisa. A gente tem N casos disso, sem ser doutor bugiganga, como eu brinco lá. A gente é muito focado no que a gente faz, que é o aluguel de notebooks, desktops, tablets e smartphones, com um pacote amplo de serviços e muito bons, mas a gente tem flexibilidade, a gente pode aqui no decorrer do nosso bate-papo falar bastante sobre isso. Então é simples assim, né? O cliente tem que fazer escolha. Então a gente já fala, se você está buscando uma empresa barata, a mensalidade menor possível, você está falando com a empresa errada. Ponto. É assim que a gente se posiciona. E não é aqui nenhuma prepotência, não. Também tem uma lógica por trás disso. Nós brigamos hoje competimos com empresas aí no mercado, não fala brigando, né? Porque até tenho amigos, né, nos concorrentes grandes aí, grandes amigos, aliás, e admiro muito o trabalho dessas empresas. Mas os nossos grandes concorrentes hoje, eles têm fundos internacionais por trás e nós não. A gente cresce com o nosso bolso, né? Reinvestindo a receita da empresa e tal.
Então, se a gente entrar numa briga por preço, eu não consigo concorrer com um cara que tem um fundo lá que aporta aqui em euro, em dólar. Ele tem muito mais capacidade do que a gente. Então, tem essa lógica também por trás. Porque se a gente for brigar por preço, perderemos todas. Sim. Então, a gente precisa, por uma questão até de sobrevivência, sermos muito bons em serviços. E nós somos. Certo. Só antes de partir para o próximo tema, eu queria voltar um pouco no que a gente falou aqui na primeira pergunta sobre posicionamento, sobre como era a Tech antes e como ela é agora. Queria saber de você, principalmente para o pessoal que está começando agora, né, o pequeno empresário, né, as startups, quem está buscando aí um certo insight. Qual foi o desafio para você chegar depois de 12 anos, manter o mesmo posicionamento, a mesma essência e o mesmo mindset e, enfim, essa essência mesmo, não só na empresa, né, mas também na cultura que a gente tem lá dentro? Posso responder até de uma forma grosseira, não sendo grosseiro com você, mas assim, se você tem vergonha na cara, você tem que ter uma empresa que honra as coisas que você acredita. Perfeito. Então, não estou aqui fazendo nenhuma crítica, mas quantas vezes a gente já não comprou alguma coisa, um produto ou um serviço e o pós-venda foi horrível, quando você teve um problema, você sofreu pra caramba, você teve que quase que pedir, pelo amor de Deus, lá pro cara te atender. E aí a gente percebe em algumas situações, eu tenho certeza aqui que vocês e quem tá vendo a gente já passou por essa situação, que você chega à conclusão seguinte: cara, esse cara ele tá se importando em vender. Exato. Depois, cara, como ele vai entregar são outros 500. Eu já vi muita gente falar: cara, primeiro a gente vende, depois a gente vê como é que entrega. Então, complicado. Até usei uma expressão forte, né? Mas pra mim é isso. Então, jamais eu desejo ter uma empresa dessa forma. Os outros que fazem assim, cara, não tô dizendo que é errado. Pra mim não funciona. Exato. Porque eu não teria cara de, né, chegar lá num cliente e falar: pô, vocês me prometeram lá e não é nada daquilo, vocês me enganaram. Cara, eu não consigo conviver com isso. A confiança, ela é muito importante, né, nesse aspecto, né? Se você quiser construir relações de longo prazo, não estou falando aqui só de negócios, né? No geral, né? No geral, se não tiver confiança, cara, não vai rolar. Então, voltando aqui para o universo de negócio, você só vai construir relações de longo prazo, e as relações de longo prazo são as relações mais rentáveis, né? Tem o famoso conceito agora do LTV, né? Que traduzindo é o quanto o cliente te entrega de dinheiro, o quanto o cliente compra de você ao longo do tempo. Então, o desafio das empresas hoje é esticar essa linha o máximo possível. Essa linha só se sustenta por confiança. Se não rolar confiança, seu LTV vai ser bem curtinho. Você vai vender 1, 2 vezes no máximo para aquele cara, e aí ele vai pagar até mais caro ou buscar um produto ou um serviço alternativo a te contratar, porque quem aqui gosta de se sentir enganado? Com certeza. Então, assim, a gente pode falar que hoje nós também escolhemos o perfil de quem a gente quer trazer para dentro de casa como cliente. Né? Então, assim, não é qualquer batida de frente em relação ao maior preço, menor preço, que vai fazer com que a gente, não, cara, vamos fazer tudo... Eu cansei de fazer isso na Tech. Cansou de... Não, ó, seguinte, prefiro não, obrigada. E tremendo, hein? Teve algumas situações, lembro até o ano aqui, posso dizer, acho que 2014 teve o nosso maior cliente. O cara deu uma trucada na gente e, assim, tremeu. A conta não fechava pra gente. Eu respirei fundo, né? E tem vários momentos que a gente precisa ter estômago, e falei: brother, se eu fosse você, eu contratava essa empresa.
Era o nosso maior cliente. Eu voltei, era lá na Violinta. Falei, meu Deus do céu, cara, o que eu vou fazer? Mas Honestidade suicida. eu preciso ser... Eu preciso ser fiel. É o que a gente acabou de falar aqui. Eu preciso ser fiel às coisas que eu acredito. Então, eu não conseguia entregar um bom serviço com aquele número que ele me trouxe. Então, eu me coloquei no lugar dele e falei exatamente o que eu pensava. Cara, vai lá e contrata. Voltei para casa, lá pro escritório e, galera, vamos perder um cliente X lá e a gente vai ter que dar nossos pulos. Foi difícil, tal. A gente foi conquistando ali outros clientes. Passou poucos meses, esse mesmo cliente me liga. Putz, sabe o que é? Aquela empresa lá... Ou seja, a coisa não estava saindo muito bem. E aí a gente conseguiu voltar a operar com eles, fornecer para eles. Então, no final das contas, a gente perdeu o cliente apenas temporariamente. Mas aí, se não tivesse havido essa coragem, ele estaria reclamando da Tec e não do meu concorrente. Aí, deixa eu te perguntar, Evandro, é muito fácil quando a gente fala assim, em conversas, não, porque nós temos os melhores serviços, a gente não vai bater em preço. O que é esse serviço? O que é essa dor que você diz assim, cara, eu consigo resolver isso para ti? A minha finalidade... Para o cara que chega aqui na Tec dizendo, nossa, tô com esse problema, vou resolver isso, é dizer assim, você vai ter o resto do seu dia tranquilo. Os teus problemas agora são meus, quem vai resolver sou eu, mas o que é isso? O que é dor aí que você... Eu queria ter tempo para a gente falar mais aqui, né? Porque a gente tem muitos casos ao longo desse tempo bem interessantes, né? De empresas, né, conhecidas até, e pequenas empresas que a gente realmente conseguiu ajudar muito. Até o nosso propósito é esse, né? Ajudar outras empresas a crescer ou realizar projetos estratégicos resolvendo todos os problemas relacionados à aquisição e gestão de hardware. Vamos para a prática. 2022, ali, 2 grandes hospitais aqui de São Paulo nos procuraram porque eles tinham um objetivo, através de uma parceria pública-privada, de diminuir as mortes por ataque do coração no Brasil, especialmente em UPAs, né, UBSs, esses pequenos postos de atendimento público de saúde. E para você evitar de um cara morrer do coração, em tese, tem algumas medidas simples. Às vezes você dá um AS lá para o cara, você consegue salvar ele. A questão é identificar rapidamente o problema e medicar da forma correta. Você gente, não precisa... Favor, só entendam. O que ele falou de, às vezes a solução é essa, não vão dar essa para qualquer pessoa que vocês acham. Exatamente. O que ele está falando de um cliente, né? O que ele está apontando é exatamente isso. Ok, pode ser uma das soluções, mas quem vai conseguir te direcionar para tomar essa ação rápida, né? Para salvar uma vida? Primeiro precisa diagnosticar e ter um profissional adequado para orientar, prescrever o que precisa ser feito. E aí, considerando o Brasil desse tamanho, tal, a gente tem um desafio enorme de infraestrutura, de distâncias, tal. E aí esses hospitais trouxeram esse problema. Pô, como que a gente resolve isso? Eles haviam já batido em grandes concorrentes nossos e os caras falaram, meu negócio aqui é alugar computador, né, próximo da fila, aí vambora, né, uma máquina de moer gente ali. E a gente, não, peraí, vamos lá. E a gente conseguiu desenvolver aqui, sendo bem resumido, né, uma espécie lá de um carrinho beira-leito com computador acoplado num aparelho de eletrocardiograma. Legal. Com uma inteligência para agilizar a rapidez na elaboração de laudos médicos. Esses hospitais de referência ficam com médicos cardiologistas de plantão 24 horas por dia. Então, a dinâmica qual é? A gente distribui isso para mais de 800 pontos de atendimento no Brasil todo, né? UBSs, lá, UPAs, enfim. O cara chega com sintomas clássicos de ataque cardíaco, eles arrastam o carrinho, levam o carrinho até o cara, pluga o aparelho de eletrocardiograma, esse laudo é feito de maneira muito rápida, o médico aqui de plantão verifica se o cara está num processo de doença cardíaca ali aguda, o médico faz uma videochamada ali usando o computador e orienta o pessoal lá na ponta o que fazer para salvar aquele cara. E a gente teve lá, segundo esses hospitais, que até forneceram dados para a gente, percentuais grandes, né, da redução de mortes, já estão na casa já ultrapassaram mais de 1 milhão de exames que foram feitos. Então, aí vamos descrever os serviços,
fornecer a internet, fornecer o notebook, dar suporte, porque se esse computador quebra lá, eu tenho que trocar rápido. Sim. Eu tenho que ter um suporte técnico muito eficiente para atender esses caras, até considerando que essas UPAs funcionam 24 horas por dia, 7 dias na semana. Eu tenho que ter uma logística para entregar esses equipamentos de forma muito eficiente. Eu tenho que ter tecnologia para controlar o que pode e o que não pode fazer nesses computadores. Inclusive, teve alguns casos lá que a gente viu que tinha cara que estava lá na UPA tentando acessar sites de aposta nesses aparelhos. A gente avisou nos hospitais, o usuário lá da cidade X, o cara tá acessando uns sites aí, né, meio diferentes, tal. Dá uma orientada lá nele. Então, tem desde da questão da logística, o suporte técnico, a questão de proteção dos dados, de gerenciamento remoto desses aparelhos. É um pacote bem, bem amplo que a gente tem. Show, bem bacana. E esse é um case bem legal também, nosso, né? A gente tem, inclusive, para quem quiser dar uma olhada, a gente tem esse case ali divulgado no nosso canal do YouTube também. É bem bacana. Eu acho legal trazer ele para a mesa, para vocês entenderem que a gente não está falando só de uma empresa que buscou a tech, que está querendo alugar um equipamento para uma equipe. Não, é uma coisa completamente fora da curva. É uma necessidade que envolve o setor da saúde, atendimento às pessoas, agilidade, salvar vidas, Sim, né? Que não é uma coisa simples. Então, eu acho isso, assim, sensacional. Um outro case que a gente pode trazer aqui e também trazer de uma forma bem resumida, né? Eu acho que até já falou desse case em algum outro episódio aí. E para trazer um outro caso também de um segmento bem diferente, que é o segmento de restaurantes, né? A gente tem uma rede de restaurantes muito famosa aqui no Brasil que a gente atende há muito tempo. E durante a pandemia eles fecharam, né? E quando eles começaram a abrir novamente, eles poderiam abrir apenas com 40% da capacidade. Qual era o desafio? Eu preciso fazer essas mesas rodarem o mais rápido possível. Certo. Então, todo segundo era importante. E eles perceberam na operação que o garçom, né, que abaixava ali na mesa para tomar o pedido do cara, anotava isso no papel, ia num terminal e lançava o pedido para a cozinha. Agora você imagina uma rede que naquele momento devia ter umas 170, 160 lojas. Vezes a quantidade de garçons, vezes a quantidade de ocasiões que isso acontecia, era uma eternidade de tempo. E eles falaram, cara, a gente precisa digitalizar essa ida do garçom até a mesa. E aí a gente a gente já fornecia para eles, eles trouxeram esse desafio, como é que a gente resolve? Então, nós apoiamos eles, né? Foi um trabalho aí em conjunto, demos as mãos lá, a Tech e o cliente. E o software que eles utilizavam lá no terminal era um software que só rodava no Windows. E a gente tem uma grande dificuldade. Hoje você nem tem mais o Windows Mobile, né? Era fazer aquele software Windows rodar numa plataforma Android. O fato é que, né, isso foi possível lá. Isso não foi uma solução tech, que fique claro. A gente não quer aqui mérito do que a gente não tem. Eles conseguiram desenvolver isso. E enquanto isso acontecia, a gente trouxe 3 grandes fabricantes para testar qual era o melhor dispositivo para o garçom utilizar. A bateria acabava muito rápido, o outro a gente tinha que importar, não tinha muita peça disponível, e o outro era uma bateria legal, não era tão pesado, tinha fabricação no Brasil. Mas a gente tinha um problema. Durante os testes, o que a gente percebeu? O garçom colocava o equipamento aqui no avental e quando ele encostava na mesa ou no balcão, esse aparelho quebrava. Ou na operação ali do varejo, que é muito dinâmica, às vezes esse equipamento simplesmente escapava da mão do cara, caía e quebrava. E aí você tinha aqui uma necessidade de reposição muito grande. Isso é custo. Nós fomos atrás de uma empresa, elaboramos lá uma capa com uma alça que deixava o cara com as mãos livres, que mesmo que o equipamento caísse no chão, ele não quebrava de forma alguma. Acoplamos no projeto, fizemos todos os testes, né, para ver qual hardware tinha melhor desempenho naquela plataforma que estava sendo adaptada para o Android. Foi um negócio que durou meses. Eu fui várias vezes de sexta, de sábado, pro balcão de atendimento do restaurante para ver como isso estava acontecendo, meu time técnico junto com o cliente. E aí a gente conseguiu chegar lá no melhor hardware, na melhor forma.
E quando a gente foi fazer o rollout desse projeto, né, dar o start mesmo, foi um trabalho de guerra. Então, um detalhe interessante, esse cliente não aluga. Ele tinha uma ordem dos Estados Unidos, onde ficava a sede deles, de que eles deveriam comprar. Mas a parte toda de serviço, eles não conseguiam fazer. Eles contrataram com a gente só o serviço. Então, é como se eu pegasse esse pacote de locação e plugasse nos aparelhos que eram deles. Legal. E aí eles compravam, a gente viabilizou para eles comprarem direto de um grande fabricante, até isso a gente ajudou. Eles compraram na melhor condição, esse distribuidor entregava para a gente e a gente tinha uma linha lá de produção. Nós estimamos que a gente entregaria esse projeto todo, que eram milhares de tablets em determinado tempo, a gente limou esse tempo, assim, a gente entregou num prazo muito menor, os caras ficaram assustados. A gente, então, ajudou esse cara a atravessar um período muito difícil, né? Que foi o pós-pandemia. Na verdade, esse projeto começou até um pouco antes da pandemia. Quando os restaurantes estavam todos fechados, a gente estava fazendo todo esse trabalho. Quando eles começaram a abrir aos poucos, a gente começou a rodar em tempo real, ali na vida real. E aí, rapidamente, o projeto tracionou e a gente colaborou muito com essa rede. Então, vamos aí para tipo de serviço, cara... Toda a parte de configuração, subir todos os dados, distribuir esses aparelhos pelo Brasil inteiro. Onde tinha essa rede, a gente fazia tudo. O aparelho, ainda assim, quando quebrava, a gente mandava já um aparelho configurado, recolhia o quebrado e consertava dentro de casa para ele ficar apto a atender outras redes. Então, é isso que a gente está falando sobre serviço. E, mais uma vez, imagina se a gente demora... para trocar esses aparelhos. O cara fica com a operação manca, ele tá perdendo dinheiro lá na ponta. E ainda mais naquela época, né, durante a pandemia, que esse tipo de serviço é 100% essencial. Né? Exato, era para sobrevivência da empresa. Se o cara não fizesse as mesas rodar, ele talvez não conseguiria ter saído daquele momento difícil, né? A mesma coisa você pousar um Boeing e depois para ele decolar, cara, se ele não pegar a velocidade ali, a pista acaba... E aí só Deus sabe o que acontece, né? E a gente viu, né, na pandemia que teve muita empresa que não saiu do outro lado. Até saiu, mas aí logo depois não conseguiu ter essa velocidade no tempo necessário e infelizmente deixou de existir. Então, assim, a gente tem essa questão dos serviços, Evandro, mas na verdade o que você... Vamos ver se eu entendi certo, tá? O que a gente tem ali de dor do cliente, de dor de outras empresas que chegam para a gente, é essa parte humana de entender aquele BO e trabalhar em cima dele. E aí eu te pergunto, hoje, na verdade eu vou até dar uma comprovação, vejam nossas avaliações no Google, tá? Isso daí comprova. Mas assim, uma das grandes coisas que os nossos clientes trazem para a gente é justamente essa questão do serviço, da humanização do que a gente entrega, de pessoas para pessoas, empresa para empresa, mas a gente tem essa agilidade, a gente tem a capacidade de se colocar no lugar do cara que está passando aquela necessidade, que está com aquele BO, e a gente tenta auxiliar. Então, assim, hoje, o que tu dizes, vamos pensar numa forma geral, você apresentou 2 cases bem legais, mas, no geral, assim, Evandro... Quais são as principais dores que os caras chegam para você e dizem assim, pô, Ivan, nunca contratei empresa, nunca contratei uma empresa de locação ou serviço para ajudar a gerenciar os equipamentos, ou quem já vem de alguma outra empresa assim, tá muito ruim o relacionamento, qual é a dor? O que é que eles estão trazendo para ti e dizer assim, Evandro, não tá funcionando? São dores diferentes, né? Então, o cara que não aluga, a dor dele qual é? Cara, será que alugar é bom? É a dúvida, não sabe como movimentar. Será que essa conta não fecha, né? A gente até no outro episódio também falou lá da conta de padaria que a gente fala. Geralmente o cara, às vezes são caras ali que tem um nível, um diretor, um gerente financeiro. Eu fico impressionado já como o cara não consegue ter, né? uma profundidade no cálculo ali que deveria ter. Eu sou ruim em matemática mesmo. Vamos fazer uns... Tá tudo certo. Vamos fazer uns episódios só para ajudar, ensinar a galera a fazer uns cálculos aí só para... Exato, a gente abre uma planilha Excel aí, ó. Bora, a gente tem até vídeo lá no nosso canal. Sim. Com uma planilha Excel fazendo conta pro cara. E ali é uma questão conceitual. Tem coisa que o cara vai concordar ou não, mas a gente já dá um bom direcionamento ali para ele fazer conta. Mas indo para sua pergunta, né?
A dor do cara que não aluga é dúvida. Cara, isso é bom ou não é? A gente consegue ajudar. Como a gente acabou de falar aqui, cara, você não precisa nem ligar e falar com a gente. Vai lá no nosso YouTube, você vai ter lá não só um material, mas alguns vídeos explicando ali o beabá da conta básica que o cara tem que fazer. Aquilo ali já vai ajudar muito ele aprofundar um pouco mais, né, a análise financeira para ele verificar se a decisão de alugar ou comprar qual dessas decisões é a melhor para a empresa. No site a gente também tem. Se a pessoa quiser acessar ali uma página, a gente tem uma calculadora. Exato. Eles preenchem ali com algumas informações necessárias para fazer o cálculo. Se ainda rolou muita dúvida, a gente ainda entra em contato para ajudar. Sem finalidade, sem finalidade. Só para dizer... Não é nem um vendedor, não é nem um gerente de contas que liga. É um outro cara que vai ligar e falar, vamos lá, eu te ajudo. É um planilheiro lá que vai ajudar, né? Resumindo aqui, o cara fazer a conta. Então a gente consegue dar o apoio. E essa geralmente é a dor do cara. A gente é sempre bem franco ali. Tem algumas empresas que não vale a pena alugar. Sim. A gente chega e fala, brother, vai lá na Casa Bahia, na Magalu, sei lá onde, pega um cartão, derrete ele lá, divide o máximo de vezes possível, que isso é o que vai resolver seu problema agora. Não vai valer a pena para você alugar. Pô, eu falo isso às vezes para amigo meu que liga, mano, sabe o que é tal... E eu já sou franco, né? Não vai valer a pena. Aí a gente volta lá pro início da nossa conversa. Eu tenho que ter vergonha na cara. E o nosso time tem vergonha na cara, né? Porque hoje, quando eu falo a gente tá falando de um time de 40 pessoas que todo mundo assume o Bel. Exatamente. Todo mundo vai lá e é franco, fala a verdade pro cara. A dor do cara que já aluga, em regra, é outra. Então, tem vários casos do que a gente, né, o cara chega lá, o lead, o nosso comercial liga pro cara, e aí, tal. Uma das primeiras perguntas, você já aluga? Já alugo. Por que você tá procurando outra empresa? O que tá rolando com o seu atual fornecedor? Puta, aí vai na parte de serviço. Pô, sabe o que é, meu? O cara me vendeu lá, me prometeu um monte de coisa e não tá rolando. Quando o aparelho quebra, tem casos que o cara ficou 15 dias esperando lá pro equipamento trocar. A gente tá falando de um caso mais extremo, mas hoje, se um colaborador seu ali ficar 5 dias sem um dispositivo, sei lá, uma semana, isso pode trazer um problema seríssimo para a empresa. Claro que a gente tem aquela conta mais fácil de fazer, que é, beleza, eu pego a hora que aquele cara custa, eu pego a hora das pessoas envolvidas em resolver aquele problema, é alguém do RH para pegar um aparelho, ou do TI, ir no correio, postar o custo do frete, isso é fácil de calcular. Agora, imagina, esse cara está envolvido no sprint final ali da entrega de um software ou de um projeto importante e ele não consegue trabalhar. Aí sabe o que acontece demais? Não é por acaso que as situações de invasão de empresas têm acontecido numa escala muito grande, né? Por quê? Existem várias situações, a gente pode até colocar isso aí, o que a empresa faz? Está no desespero? Pega seu aparelho, toca o pau, baixa o código lá e vai fazer. Aparelho pessoal, do próprio colaborador. Só que aquele aparelho pessoal, né? A filha do cara usa lá para ver a galinha pintadinha, o cara às vezes usa lá para entrar nos sites lá não tão republicanos, para ver algumas coisas lá. E às vezes aquele aparelho pode ser que tenha algum aplicativo mal intencionado que acaba por essa via do hardware invadindo os sistemas da empresa. Isso é muito comum acontecer. Então, olha onde a situação pode chegar. A gente não está aqui fazendo terrorismo, mas isso já aconteceu N vezes. Tiveram até um caso, não vou lembrar de qual empresa agora, que parece que inclusive era uma menina do marketing, que foi pro carnaval essa história ficou famosa até. Foi. Só que eles souberam ministrar bem. Eles fizeram de um problema uma solução, virou um meme. Mas ó a virada que a empresa teve que fazer. Porque foi no marketing, vocês são criativos e tal. Aí deu bom, mas poderia ter dado muito ruim. A história é da menina que
Ela foi pro carnaval e ela tinha conta do Instagram da empresa, dela. E imagina, ela bem louca lá, tomou umas brejas. E na hora dela postar lá, ela na zoeira do carnaval, colocou no perfil da empresa. E era uma empresa grande. Porra, cara, foi... Mas também a gente pode incluir até dados sensíveis, né? Empresas de contratação de RH, financeiro... Empresa de saúde. Saúde, segurança, enfim... Ou qualquer outra, né? Imagina lá um hacker entra em empresa e trava todo o sistema lá de faturamento. O cara não consegue faturar, não consegue emitir nota fiscal. A empresa para. Exato. E, Evandro, até nessa questão aí que a Nicole passou aqui para você, né? Da cultura, né? Do pessoal ter ainda esse apego com o material, né? Isso é uma coisa nossa, do Brasil. Do brasileiro. Do brasileiro. E qual que você acha que é o maior desafio para a gente ter a linha tênue entre essa questão que você disse de você conduzir bem, né, as negociações, ser transparente e tudo mais, mas também a gente se posicionar no mercado, né? E, em consequência, se destacar. Você tocou em 2 pontos. Aí o primeiro é a cultura do brasileiro do ter, né? O brasileiro tem esse lance, né, da posse, de ter, né? Tanto que a gente fala, qual é o sonho do brasileiro? Ter a casa própria. Não é morar bem. Poderia ser. Quero morar bem. Ele não precisa ter necessariamente a casa. Não vamos entrar aqui nesses pormenores, né? Então o brasileiro tem essa questão de gostar de ter as coisas. E aí uma questão que a gente tem muito lá na Tec, eu sempre falo... Por essa cultura do brasileiro de gostar de ter, a quantidade de empresas que hoje faz aquisição de hardware como serviço, né? Ou vamos falar aqui de uma maneira mais acessível, mais simples, a quantidade de empresas hoje que aluga computadores, tablets e smartphones é muito pequena ainda. Para que você tenha uma ideia. Uma pesquisa do IDC, que é um instituto internacional aí que faz pesquisas de mercado em tecnologia, eles verificaram que em 2019, apenas 10% das companhias brasileiras alugavam computadores. Só 10%. Nos Estados Unidos, 80% já alugavam. 80%. É um negócio absurdo. E eles projetavam que entre 2020, né, 2019 e dezembro de 2023, aqui no Brasil, esse número de 10% das companhias passariam a 40% das companhias e iriam, então, alugar dispositivos. A gente viu nesse período... um crescimento absurdo do mercado de locação. A gente cresceu muito nesse período. Então, você pega no mercado que saiu de 10% para 40%, a gente cresceu mais de 12 vezes em vendas. A gente aproveitou bem esse intervalo. Mas ainda tem muito espaço para crescer. Então, hoje, o nosso maior concorrente não são os nossos concorrentes. É a compra. A maior parte dos caras que ligam pra gente, ele tá na dúvida entre comprar e alugar. E uma pequena parte dos leads que chegam, dos caras que nos procuram, já alugam e estão tendo problemas com a empresa atual. Posso até acrescentar uma pergunta aqui? Você acha que, às vezes, muito dessas empresas que ainda estão presas aí nessa cultura de compra e de aquisição, você acha que, de repente, ainda eles nem percebam que podem migrar para locação e, às vezes, nem percebem? Incrivelmente, tem muita gente que fala, nossa, mas dá para alugar computador? Cara, eu fico, assim, abismado, né? Porque, pô, a gente já tá tocando esse negócio desde 2012... E antes disso já tinha outras empresas, muito antes do que a Tec, que já alugavam ali impressora, computador lá, aqueles aparelhos lá com CPU, e ainda assim tem bastante gente que não conhece esse serviço. Eu vejo de uma forma positiva, porque ainda informação, conhecimento, eu acho que esse tipo de iniciativa aqui de vocês, do marketing, é super importante para a gente justamente levar esse conhecimento, informação para as pessoas de uma maneira mais detalhada. Olha, além de dizer é possível, o que tem nisso? Como que você deve fazer? O que você deve ponderar para ver se é bom mesmo ou não para o seu negócio? Então, esse tipo de iniciativa ajuda muito a levar informação e educação para os gestores, né? Eu sempre provoco, né? Essa semana mesmo que passou aí,
complementando aqui, eu tive a oportunidade de estar num evento lá com uns 120 donos de empresas, e aí fizeram uma dinâmica lá, e uma pergunta que eu sempre faço: olha, por que você, gestor, insiste em usar a caixa da sua empresa para comprar, né, computadores de forma tradicional, contando com a garantia do fabricante por um período limitado, se você pode adquirir esses mesmos dispositivos pagando uma assinatura mensal baixa, contando com um pacote bem amplo de serviços? Essa é uma pergunta que o cara tem que fazer. Sim. Peraí, né? O que eu tô querendo dizer? Avalie a alternativa da locação. Vá atrás, aprofunde o seu nível de conhecimento para que você possa tomar uma decisão madura para a empresa, né? E não ficar fazendo conta de padaria lá para tomar decisão estratégica para o negócio. Sim, com independente certeza. do tamanho da empresa. O cara tem que tratar o dinheiro com cuidado. Tem, até puxando o gancho aqui para o próximo tema aqui. O Evandro, para quem não sabe, ali nos bastidores ele sempre tem alguma frase de efeito, né? Isso acaba reverberando aqui até no nosso processo criativo. Em todos os nossos encontros, nas reuniões Eu de solto umas mestrado, pérolas, né? Meu Deus. Só que tem coisa que eu não posso falar aqui, porque senão vão me processar, Não, mas a gente tirem as separou crianças muito da bons, sala. né, gente? Cuidado. A Nicole lembrou de uma, que era: o dinheiro é uma consequência do que você entrega, do propósito que você tem. O que isso significa? Uma variante dessa frase também, né, dá na mesma ali, é que a venda é uma consequência natural das coisas, né? Então, quem pensa em ganhar dinheiro não ganha dinheiro. Você precisa realizar, você precisa entregar, você precisa Solucionar um problema, né? E não falar, vou ganhar dinheiro, porque senão a coisa não vai acontecer. Então, que eu falo, né, que a venda é uma consequência, quando o cara entra em contato com você e ele começa a notar que de fato você não está querendo vender, mas está querendo ajudar ele de forma genuína, eu falo pro time comercial: cara, vendas é amar as pessoas. É exagero? Não é. Se você quer trabalhar com vendas, você tem que você tem que se importar profundamente com as pessoas, porque vender é ajudar as pessoas, é entender o que o cara precisa e oferecer para ele exatamente o que ele precisa, nada mais, nada menos. E claro que numa conversa ali de telefone, rapidamente, você não vai ali confiar, mas com um pouco de conversa ou algumas conversas, você começa a sentir a verdade das pessoas, e através de algumas ações, tá? Olha, pensa nisso, pensa naquilo. Quando o cara percebe que você está realmente interessado em ajudar ele, que você está se importando com a dor dele, com a empresa dele, cara, a venda é uma coisa natural. É muito comum a gente receber ligação lá: pô, cara, sabe o que acontece? Isso não é de hoje, não. Há muitos e muitos anos que isso acontece na Tech. O preço de vocês é mais alto do que todos que eu cotei, mas eu queria fechar com vocês. O que vocês conseguem fazer? Aí é um pouco, né, de criatividade ali, vamos esticar um pouco mais o contrato, vamos ver isso, aquilo, tal. E, claro, quando o cara traz essa demanda, a gente também faz... Porque ele tá fazendo um esforço do lado dele, Sim. ele vai ter que justificar lá dentro da empresa, tal. E é claro que a gente também vai fazer um esforço ali, claro, sempre dentro da medida do possível, para que aquele negócio aconteça. É uma coisa que a gente estava trocando uma ideia recente, até que ela sempre entregou isso, ela sempre teve esse foco, né? Uma coisa que a gente já conversou aí até, inclusive, vocês vão ver aí nos próximos vídeos, a gente vai falar muito sobre essas questões, mas é uma cultura que o Evandro traz na Tech desde o início, né? Nesses 13 anos, e toda a equipe da Tech, a equipe interna também tem isso. E aí eu falei: Evandro, pô, já chega, né? Vamos começar a dar a cara a tapa e dizer: mano, é isso. Então hoje a gente não vai lutar com os nossos concorrentes por conta de preço. A gente vai entregar a excelência. Eu falei: Evandro, a gente vai entregar essa excelência? É o que ele está falando, gente. Eu vou dar a cara a tapa, e se eu estou falando é porque a gente vai cumprir. Eu disse: então a gente vai? Vai, então beleza. E aí eu vou até trazer uma outra questão que ele colocou. A nossa proposta, ela não tem preço. Você que determina. E aí o que isso significa? É justamente essa questão do valor. A gente não está aqui para lutar com vocês por conta de preço. A gente está aqui para
determinar junto contigo, cara, qual é a tua dor e até que ponto isso daqui significa para ti, entendeu? Então, eu queria até que você comentasse comigo. Essa também é outra frase, outro jargão maravilhoso que o Evandro soltou pra gente. Mas é sobre isso. A sua proposta ela não tem preço. Então, o que isso significa para ti? Que posicionamento é esse para a Tech? A gente precisa entender exatamente o que esse cara está procurando, né? Então, às vezes tem empresa lá que já tem um time de TI e tal. Às vezes a gente se depara com os gestores de TI que o cara é um pouco apegado ali no time, ele gosta das pessoas, ele sabe que se ele traz, às vezes, uma empresa ali que pode executar aquele serviço que parte do time dele faz mais barato, e aí, evidentemente, ele vai ter que fazer algum ajuste ali no time. Aí ele vai para uma questão mais emocional e não do negócio e falar, pô, preciso reduzir custo, não posso ficar olhando CPF nem nome de ninguém e tal. A gente sabe, a gente lida com esse tipo de situação sempre, mas essa questão a gente tem que olhar lá o que o cara necessita. Então, a gente verifica lá, olha, cara, vamos lá, vamos mapear aí, né, de forma cuidadosa as dores que você tem. Às vezes tem muitas situações que o cara nem sabe que ele tem aquele problema aqui, né? Então, vários casos lá que o cara, pô, sabe o que aconteceu? Até uma cervejaria grande nos procurou, acho que um ano e meio atrás. Eu tenho uma equipe de vendedores, são centenas de caras que estão na rua e eles têm um smartphone que tem um sistema lá que ele tira o pedido e tal. E esse sistema também monitora o percurso, a distância que ele percorre visitando os estabelecimentos, e com base nisso a gente paga a quilometragem lá, um reembolso e tal. O que os caras fazem? Desabilitam o localizador lá, o GPS, e aí o cara lança lá a quilometragem que ele quiser. A gente sabe que a gente tá rasgando dinheiro, né? Um pouquinho de cada um, vezes centenas, vezes dias e dias aí no ano, era bastante grana. E aí a gente fala, pô, cara, mas isso é simples de resolver. Tem um software lá que vai custar menos de R$10 por mês, que a gente pode instalar nesses smartphones e simplesmente a gente faz desaparecer o botão a gente deixa ele ligado e desaparecer com ele. Cara, pô, sério. A gente podia ter feito ali cara, tá, beleza, era muito dinheiro. E a gente fala, pô, se eu, conta do malandro, se eu descer aí 20%, putz, só que eu ia vender um monte de coisa que o cara não precisava. Então, quanto que é o preço? Cara, vamos entender o que você precisa e depois a gente vai falar sobre isso. Então, quando você leva esse tipo de solução para o cara tava esperando gastar horrores e não é por isso que eu vou lá e, literalmente enfiar a faca no cara. Cara, vem cá, isso aqui vai resolver simples assim. Tem situações o inverso, olha, seu problema é um pouco mais complexo. Sim. Você precisa ter um desenvolvedor, você não pode dar um computador lá de brinquedo lá, né, pro cara trabalhar, não vai resolver, brother. Você vai ter que entregar um computador melhor para esse cara, né? Olha aqui, ó, o gráfico aqui do seu processador, ele tá esgoelado. Você tá com fusquinha aí que ele não dá 300, vai ter que dar um bicho melhor para esse cara aí trabalhar, porque senão não vai rolar. Então... Com certeza. Não, e aí outra questão é que, assim, além de trazer esse papo reto, quando está em casa, é mais minucioso ainda o acompanhamento que a gente faz junto com esse pessoal, né? Então, assim, a gente tem equipes ali que estão direto com cada um que é cliente tech para entender, tá tudo bem, teu atendimento tá ok, tá conseguindo solucionar, recebeu no prazo certo, a logística entregou o seu equipamento, o equipamento está configurado. Então, assim, é um acompanhamento ali 24 horas praticamente. A gente tem uma área de CS que cuida disso, né? Então... Hoje temos o time comercial, está muito bem estruturado, gerentes de contas lá bem experientes. O nosso gerente comercial também é um cara que está nesse mercado há bastante tempo, mas a gente sabe que o cara comercial, ele tem o viés comercial. Sim. Então ele vai lá visitar o cliente sabe que aquele cara está querendo, né, vender ali, claro, né? A gente vende a verdade, mas o cara também precisa bater as metas dele. E a gente tem uma área de CS que vai fazer a checagem de tudo isso.
Eles são o cliente dentro da Tech cobrando a gente. O CS, o que é? Ele é o defensor do cliente dentro da nossa estrutura. E eles comunicam isso pro cliente. Ó, minha missão qual é? Te defender lá dentro. Exato. Cara, eu vou arrumar briga, eu vou dar porrada, pancada lá dentro por causa de você. Então, tem todo um processo estruturado para isso. O cliente novo entrou na carteira, eles fazem uma reunião de kickoff, eles vão checar toda a proposta. Foi isso mesmo? Vão revalidar as dores para ver se o comercial, né, não está colocando um algo a mais ali que o cara não precisa. Né, é aquilo. É orar e vigiar. Né? Então, a gente tem essa cultura forte, mas a gente também tem controles para garantir que esse tipo de coisa no dia a dia aconteça. Fazem essa reunião de start, 30 dias depois eles fazem uma outra reunião, e aí, cara, aconteceu tudo do jeito que a gente combinou, atrasou, como é que foi, e 90 dias depois dessa reunião de verificar se tudo rolou bem, uma visita presencial, onde eles vão fazer lá uma pesquisa NPS para o cara responder na hora, avaliando todas as áreas de contato que ele tem na Tech, financeiro, TI, área comercial, o gerente está te atendendo bem ou não, então é uma preocupação que a gente tem. Além de outros, né, números que a gente acompanha ali, cara, a gente está sendo efetivo, a gente está atendendo o cara no tempo que a gente está prometendo, então... E assim, vocês acham que é fácil, assim, falando, nossa, tem um atendimento, nossa, tem uma equipe que é exclusiva, mas é justamente aí que a gente garante que a gente entrega essa atenção e esse cuidado e essa honestidade que a gente sabe que os outros não entregam. Falando assim, bem curto e grosso. E honestidade é uma questão também, a gente não está dizendo aqui, os erros acontecem. Sim, claro. E isso é normal em qualquer empresa. A gente erra muito até na Tech. A gente tem lá, tem o CS, tem a área de operação e processo, que eles revisam sempre processo. Ou aconteceu um erro, eles avaliam. Isso é um erro de processo ou foi um erro pontual? É um erro de processo? A área de processos lá vão verificar, vão mudar os processos para que aquilo não aconteça mais. Se é um erro pontual, a gente vai corrigir ali aquela situação. E o erro, ele é sempre uma ótima oportunidade. Eu falo lá para o pessoal, o errar vai acontecer. Por mais que a gente faça de tudo para que o erro não aconteça, ele vai acontecer. Toda empresa erra. A gente não está dizendo aqui que nós somos infalíveis. Longe disso. A questão é como você se comporta diante do erro. Exato. Teve situações, cara, da gente pegar... pega o avião e vai lá. Vamos lá, não vai lá. Eu pessoalmente já fiz isso algumas vezes de acontecer o problema, a gente vai lá, resolve rápido, e eu vou lá no cliente, cara, tô vindo aqui, olha, o erro que aconteceu lá internamente foi isso. O que eu fiz para resolver? Isso... é valorizado, é reconhecido, né? Porque o que é comum acontecer é o problema ocorre, o cara vai ligar lá... Achar 1000 culpados, passar para ter. Quando o cara atende, o cara, esse cara aí deu ruim, não vou deixar aí até o cara cansar. Ou então o cara começa a jogar lá para todo mundo. Foi a lua, foi o sol, foi o avião, foi a chuva, foi o frio, foi todo mundo menos a empresa dele. E a gente tem também a honestidade de falar. Em cima do cliente. Exato, cara, fizemos uma baita de uma besteira aqui, para não falar outra coisa. Eu tenho que ser polido. Mas a gente tá fazendo isso para resolver, cara, né? E fazendo tal coisa para prevenir que outros erros como esse aconteçam. Isso é reconhecido. O cara fala, porra... Exato. Isso deveria ser natural, mas infelizmente a gente sabe que não acontece com muita frequência. Não estou dizendo que a Tech é a única que faz. Tem muitas outras empresas que fazem. Mas isso é algo ainda raro de ver no mercado, em diversos segmentos. Mas mostra justamente aquilo que você estava falando sobre você demonstrar confiança, você demonstrar transparência, né, para o cliente. Então, é algo que realmente é essa ação proativa aí que realmente faz... Rapaz, a gente já fez cada loucura que vocês não têm nem ideia. Meu Deus do céu, assim, de falar, puto, deu ruim, cara, nós vamos ter que resolver esse negócio aqui. E olha... Resolveu. Resolvemos. O espelhinho branco na barba não é à já toa, está. não tô careca à toa não, cara, meu Deus do céu. Então, é claro, o cliente na situação ali do estresse fica bravo, tudo...
às vezes é até grosseiro e a gente entende, mas depois, né, quando o problema é solucionado e a gente senta lá pro cara, ó, vamos lá, cara, vamos analisar tudo que aconteceu, o cara fala, porra, vocês foram... Já teve situação do dono da empresa grande, chegava lá e falava, meu, eu soube que vocês estavam aqui, eu vim aqui, olha, vocês foram... Eu nem acreditava, esses caras são malucos, estão fazendo isso? Estão fazendo isso. Puta merda, cara, estão com a gente até hoje. O cara não deixa de ir lá brigar, não, mas me dá um desconto, eu vou renovar, não sei o quê, mas o cara, ele não abre mão de você, porque ele sabe que se der ruim... a gente tá do lado dele. A gente não vai desaparecer. Isso faz, mas muita diferença. Isso tem todo mundo da Tech tatuado na testa. Tá? É legal. Isso a gente vê. Esses dias a gente tava lá na Tech, até num evento assim, mais, né, extra trabalho. Eu tava pensando, até tinha uma pessoa do meu lado, não lembro quem era. Eu falava, essa empresa contrata bem, cara. Pô, o pessoal numa vibe boa, sabe? Todo mundo ali... dando risada e você olha... Olha aqui o marketing. Você olha na cara de cada um, você vê que tem um leão ali dentro de cada uma daquelas pessoas. O nosso marketing mesmo, eu sei que tem concorrentes nossos que faz reunião de marketing interno e olha lá e fala, meu, mas como é que esses caras conseguem ter o site melhor ranqueado do que a gente? Eles são... do ponto de vista financeiro, muito menores do que nós. Mas isso é o quê? É constância. A gente faz isso desde 2012, lá quando eu comecei a Tech, lá eu ficava ligando no Google todo dia para ver como que a gente melhorava o nosso site, como a gente melhorava os nossos anúncios. A gente não começou a fazer isso ontem. Consistência. Aí, quando a Tech ficou num tamanho maior, que eu já não conseguia fazer isso, a gente contratou um cara que fazia muito melhor do que eu. E hoje a gente tem, né, um time de marketing espetacular lá, que entrega pra caramba. Mas aí eu digo assim, a gente tem essa liberdade dentro da Tech, justamente foi o que o Evandro falou. Cara, olha esse time. Evandro se colocou, não, o marketing tá me desafiando? Eu vou, não, bora. Bora lá, cara. A gente eu vai não sei checar. O que é, não, vamos lá. Eu não tenho problema Evandro, nenhum, não. Tô te desafiando, quero saber qual é a tua visão, teu posicionamento. E aí ele veio, não, bora, a gente tá aqui. Livro aberto, conto pra vocês o que vocês quiserem. Quer perguntar, pergunta. Inclusive, eu vou ser o cara chato aqui. Fazer uma pergunta um pouco espinhuda aqui. Vamos lá. Eu adoro essas. Até voltando aqui no que a gente estava comentando, né, sobre o posicionamento de não competir com preço, mas sim em excelência. E fazendo um paralelo até, né, com aquele papo que a gente teve aqui agora, sobre competir com o mercado de aquisição. Como a gente passa uma imagem assim, vamos supor, uma empresa que nunca alugou hardware na vida, não conhece o mercado de RaaS, como que a gente coloca isso de uma maneira que não soe, nossa, é muito caro, eu acho que, eles faz serviço de TI, faz serviço disso e aquilo, pô, não sei se a conta vai fechar. Como que a gente passa para uma pessoa que não assuste? Acho que esse é o ponto. Cara, eu gosto de resolver às vezes problemas com matemática. Embora a minha relação com ela sempre foi muito ruim, né? Eu sofria lá nas tabuadas, tal, fugia da aula de exatas, mas matemática é uma ótima ciência para resolver problemas. E com matemática a gente consegue resolver esse tipo de problema, né? Como eu já falei, é pegar ali uma planilha Excel que seja um papel de pão e mostrar pro cara, hoje... se você tiver lá, você tem, vamos supor, 200 funcionários. Quantos caras você tem no seu TI? Ou quantos você deveria ter? Quanto esse cara custa? Vamos aqui partir de uma premissa que esse cara gaste 2 horas no dia dele para dar atendimento para os funcionários lá que tem algum problema com o hardware. Quanto isso vai custar? Isso é um número que a gente já tem. A gente consegue obter isso de maneira objetiva, concorda? Não tem nenhuma subjetividade nisso. Essa é uma linha. Outra linha... Você tem essa grana? Tenho. Cara, vamos pegar aí uma aplicação CDI mais 4, CDI puro e vamos colocar lá no banco e quanto que isso vai ter ano a ano? Esse é um dado objetivo também, X. Não tenho essa grana. Você já foi buscar no mercado, né, alternativa de comprar, você vai ter que financiar. Quanto isso vai custar? A gente também consegue, eu já cotei lá no banco, tal, a taxa. Quanto esse aparelho vai desvalorizar? Né? Você vai pagar hoje 1.000... Daqui 6 meses você acha que ele vai valer quanto? Chuta aí. A gente, para você ter ideia, a gente tem uma continha lá que a gente faz que a gente coloca. Vamos supor que desvaloriza 10% ao ano, a gente sabe que é muito mais do que isso.
E aí, com matemática, a gente consegue mostrar pro cara isso. Pode ser que ele não concorde. Ah, não, mas esse aparelho não desvaloriza tanto. Mas Cara, beleza, então tira essa linha, tira outra, ou ajusta ali o percentual que a gente colocou em consideração, você vai chegar num número. E aí, cara... Vai argumentar contra o quê? Exato, né? Matemática, 2 vezes 2, 4, né? Isso aí, 7 vezes 8, então vamos parar por aqui. Eu sei até dos 5. Não, mas é isso. E assim, não tem realmente. Ou aí nessa hora, o cara que chega contigo nessa dúvida, ele diz, não, beleza, tem essa possibilidade, bora tentar, ou então não é o momento. E aí é o que a gente falou. Ó, esse é o teu momento, dá para você testar, vamos fazer isso. Ou então, ó, não é o perfil da sua empresa, compra. Para ti é o mais indicado, né? Então... É tentar, assim, chega, argumenta, mas não chega assustado, entendeu? Sim, exato. A gente... E com franqueza, né? Exato. Sem fazer terrorismo, nada. É fazer uma coisa ali sensata, né? Com sobriedade, verificando se aquilo realmente, aquela conta faz sentido pro cara ou não. E aí não tem muito para onde correr, né? Exato. Que eu acho que é o cerne disso tudo aqui que a gente tá falando, né? Vai ter o cara que o caso específico dele realmente vai ser a aquisição. Então não adianta a gente querer alugar só por alugar. Exato. Porque a gente tem que bater a meta. Então é justamente entender em qual caso se encaixa, em qual enfim, situação vai acabar se aplicando e ser honesto. E aí a questão, né, do bater a meta, de fazer a venda, toda empresa tem que ter suas metas, bater sua venda, mas como? Né? Exato. Com qual qualidade que eu vou fazer essa venda? Eu vou fazer uma venda que daqui 3 meses o cara tá puto comigo, né? Porque ele descobriu, que ele viu que, na verdade, aqueles argumentos que eu usei para ele não eram verdadeiros e que a realidade está se mostrando de outra forma. Então, isso não se sustenta ao longo prazo. Exatamente. Né? A verdade sempre aparece. Tem um ditado que fala, né? Que o sol, a lua e a verdade, eles não podem ser encobertos. Não tem jeito. Mais uma. Mais uma, vamos lá. Gente, anota mais essa. Gente, então assim, essa foi a finalidade desse nosso programa piloto. Foi bem legal, a gente queria mostrar para vocês esse posicionamento da Tec. O marketing tomou isso como desafio, a gente puxou o Evandro para assumir esse desafio, porque a gente entendeu que hoje... Realmente, até que ela está numa posição onde a gente quer paz de espírito e a gente quer trazer para casa clientes que fazem sentido, a gente quer entregar esse valor para os caras também, né? E o cara vê valor no que a gente entrega, senão então, assim, ninguém fica feliz. Exato. O assunto, a palavra que a gente se compromete, estamos entregando para vocês e estamos dizendo assim, a gente vai fazer isso e pode apostar, ou pode trazer, colocar a gente à prova que a gente vai fazer isso. Então, assim... Queria saber se você tem mais alguma coisa para pontuar, trazer aí dessa nova visão Tec, desse novo posicionamento. Eu acho que essa questão na verdade, não é nem um novo posicionamento. A gente tem isso muito forte da porta para dentro, só que a gente não comunicava. Exatamente. E isso é importante, né? A gente comunicava para dentro, da porta para dentro, e para os clientes que estavam, os leads que chegavam ali para falar conosco. A gente não falava isso para o mercado. E eu acho que é importante a gente ir lá e se posicionar. O cara olha lá e fala, putz, eu sei o que eu vou encontrar naquela empresa se eu ligar para ela. Ponto. Exatamente. Estamos aí para isso. Perfeito. Show de bola, mas eu achei muito legal e gostei de participar do bate-papo aqui com vocês. A gente de maneira franca e sem combinar enrolar, e nada ensaiado. Isso é verdade, 100% verdade. Obrigadão, Evandro. Valeu. Will. Então, assim, esse foi o nosso episódio piloto, já trazendo aí muito sobre a Tec, muito sobre as nossas características da equipe Tec também, dos Techers, como a gente se chama aqui, carinhosamente. E queríamos pedir para vocês, curte, segue a nossa página, comenta, quer tirar dúvida, já entra, tem um WhatsApp no nosso site. Gente, que isso que vocês falaram ali, que eu não entendi nada, quero tirar dúvida, manda pra gente também, não tem problema. E é isso, eu queria me despedir agora desse primeiro episódio, agradecer de novo a participação de todos, viu? Quer se despedir também? Considerações finais aqui do Evandro primeiro, né? Sim, por favor, Evandro. Eu acho que é isso, né? A mensagem da porta para dentro agora tá da porta para fora. Vamos embora. Exatamente. Fechou, então. Queria deixar aqui o agradecimento, primeiramente, ao Evandro, que acreditou aqui nessa loucura aqui que a gente
planejou. Que a gente propôs. Exatamente. A Larissa, que é a nossa companheira aqui do Make marketing. off. Exatamente. Tá fazendo nosso make-off. Exatamente. E também queria agradecer ao Guilherme Melhorini e o pessoal da Infinito Artista que está fazendo essa produção aqui incrível. E é isso. Inscreva-se, compartilhe, deixe seu comentário e até a próxima.